Deus, a paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que estejam, né? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus nós estamos de volta aqui, trazendo mais uma lição, né? A lição 5, adultos, lição 5, do dia 2 de novembro de 2025. E tem por título A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. Glória a Deus. É uma satisfação imensa poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais esta aula 5 aqui do quarto trimestre de 2025. Já estamos chegando, no finalzinho do ano de novo, está passando muito rápido, né? Mas que Deus abençoe. Estou meio ouvindo a garganta aqui, mas eu creio que vai dar para nós estarmos ministrando esta aula aqui na unção do Espírito Santo. Irmãos, a lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Texto base eu trouxe aqui para vocês em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu inclusive faço questão de ler aqui com vocês. Gênesis 2, versículo 7 diz assim, vejam só. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Glória a Deus. Agora vamos para Mateus, capítulo 10, versículo 28. Capítulo 10, versículo 28 de Mateus. Glória a Deus, que nos diz assim, vejam só. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É a Deus que nós devemos temer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Nós vamos ler também aqui, louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 23. Vejam só o que eu fiz aqui, vejam só. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, este aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, eu quero deixar aqui em destaque para você. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Eu trouxe aqui uma pequena introdução aqui para você. Eu quero estar falando aqui, irmão. Aquele que pensa que venceu te machucando não conhece as regras do tempo, porque a vida devolve tudo, às vezes rápido, às vezes devagar, mas a vida sempre traz aquilo que a gente entrega. Quem fere acha que ganhou, mas na verdade só plantou algo que vai colher mais da frente. O tempo ensina que vencer não é derrubar os outros, pelo contrário, é levantar depois da queda, é seguir sem rancor, é transformar a dor em força. Quem segue em paz, mesmo com cicatriz, já saiu vitorioso. A verdadeira conquista não está em machucar os outros, mas em continuar vivendo com leveza. É não se deixar prender pelo que fizeram com você. É olhar para frente com a certeza de que a vida já está cuidando falar sobre da justiça. No final, o tempo sempre coloca as pessoas e as coisas no seu devido lugar. E aí sim, fica claro quem realmente porque você terá aqui aulas cotidianas, aí todos os dias você terá vídeos, e todos os finais de semana você tem aí esta aula da Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção para nosso aprendizado e para nós aprendermos a andar, sendo guiado pelo Espírito Santo. Vamos lá, os atributos da alma, de volta ao Gênesis, a parte imaterial. Queridos, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós lemos que Deus formou o homem do pó da terra, que foi o corpo, e soprou nas narinas, que foi o fôlego de vida, que foi o Espírito de Deus, e o homem passou a ser alma vivente.
A alma, portanto, querido, é o resultado da união entre corpo e espírito, que é o eu consciente que sente, pensa e decide. É a alma que reside o amor, tá? É na alma que residem o amor, a tristeza, a alegria e o desejo. Ela dá cor à existência humana. Ouça isso no nome de Jesus. Indo aqui para o segundo subtópico do tópico 1, entre o espírito e o corpo. A alma, querido, ela atua como uma ponte entre o espírito e o corpo. Vamos lá. O corpo sente o mundo físico, o espírito se relaciona com Deus, a alma, ela decide a quem dará ouvidos. Por isso, a batalha espiritual mais intensa acontece dentro da alma, onde a carne e o espírito elas disputam, o controle, como está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Paulo fala isto, ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, a alma abatida. O salmista Davi, ele frequentemente falava da alma abatida, Salmos 42, versículo 5. Quando a alma ela está triste, querido, até o corpo adoece. Provérbios fala isso, Salomão fala isso lá em Provérbios 17, versículo 22. Então, a alma ela precisa de alimento espiritual, tanto quanto o corpo precisa de pão. Ouça isso no nome de Jesus. Por isso que Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Falou lá para Satanás no deserto, que está escrito também lá no Antigo Testamento. Então, a oração, a palavra e a comunhão, ela restaura a alma cansada. Salmos 23, versículo 3 vai falar isto. Ouça isso no nome de Jesus. Agora nós vamos para o segundo tópico, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Subtópico 1, distinção de substâncias. Queridos, Deus criou o ser humano como um ser de substâncias distintas, mas inteligente, que é o corpo material, alma, imaterial, mas consciente, espírito, que é o elo direto com o Criador. A alma, ela não pode ser medida, pesada ou tocada, mas... Então, queridos, como eu estava aqui falando, nesse subtópico 2, vamos lá. Aqui no subtópico, deixa eu voltar aqui, que nós vamos ter aqui, tendo um problema aqui com uma ligação aqui, e depois nós vamos retornar aqui para nós estarmos continuando. Deixa eu desativar aqui o celular. Pô, irmão, como eu estava aqui falando, a natureza da alma, o tópico 2, imortalidade e imaterialidade e imortalidade, que é a distinção de substância. Deus criou o ser humano, como eu estava falando, como um ser de substâncias distintas, mais inteligentes, que foi o corpo, que eu falei aqui para você, corpo que é a matéria, o material, a alma imaterial, mas consciente. Então o espírito também, que é o elo direto com o Criador. A alma ela não pode ser medida, pesada ou tocada, mas é real e eterna. Subtópico 2, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Por ser imaterial, queridos, a alma é também responsável moralmente diante de Deus. Jesus, ele disse assim, não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10, versículo 28, nós temos aqui. A vida eterna, querido, ou a condenação eterna, diz respeito à alma. Assim, as escolhas feitas aqui, elas ecoam, para além da sepultura. Então nós devemos tomar muito cuidado porque é real, tanto a vida eterna como a condenação eterna. Então nós temos que andar de uma forma que agrade a Deus para que nós possamos alcançar a vida eterna com Cristo. Vamos aqui ao terceiro subtópico do tópico 2, materialismo e teologia. O pensamento materialista moderno, ele nega a existência da alma e reduz o homem a reações químicas. Vejam só que absurdo. Mas a Bíblia ela ensina que o ser humano é mais do que matéria.
é imagem e semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 26. Negar a alma, querido, é negar o propósito e o destino eterno do homem. Então, a fé cristã, ela afirma o ser humano tem um valor eterno porque possui uma alma que jamais deixará de existir. Então, isto é um valor eterno que o ser humano tem. Por isso que a alma, ela é eterna nesse sentido. Ela nunca deixará de existir. Vamos aqui ao tópico 3. Alma renovada e submissa a Deus. Então, aí é um ponto muito interessante que nós queremos trazer aqui, porque a alma, quando ela se renova, ela passa-se a ser submissa a Deus, né? Então, como o apóstolo Paulo fala, que nosso corpo já não nos pertence mais, mas pertence a Deus. Somos morada do Espírito Santo, foi algumas lições passadas aí que nós falamos, né? Então, é isso aí. A edificação e saúde, subtópico 1. Uma alma saudável, querida, ela reflete um corpo saudável, né? 3 João 2 vai falar isso. Então, a mente renovada pela palavra gera emoções equilibradas, relacionamentos restaurados e decisões sábias. O cristão, ele deve cuidar da alma como quem cuida de um jardim, né? Arrancando ervas daninhas, que são os pecados, mágoas e etc., né? E regando com a oração e louvor. Ok? Vamos ao segundo subtópico, do tópico 3, purificação e renovação. Deus deseja purificar e renovar a alma por meio de Cristo, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 21. Então, a palavra de Deus, querido, ela é o instrumento que limpa, sara e transforma. É a palavra de Deus. Como a Bíblia diz que o Senhor, ele tem a pá e tem a pá e a foice na sua mão para limpar a eira, né? Então, a alma redimida ao Espírito Santo aprende a obedecer, a perdoar e descansar em Deus. Então, o crente maduro, querido, é aquele cuja alma está submissa ao Senhor. Então, quando o crente tem maturidade espiritual, ele é submisso ao Senhor. Conta-se uma ilustração, né, do espelho embaçado. Eu quero até aqui contar para vocês. Conta-se que um missionário, certa vez, estava limpando um pequeno espelho em um vilarejo africano e uma criança perguntou: por que o Senhor limpa tanto esse espelho? Ele respondeu: porque quanto mais eu limpo, melhor vejo o meu rosto. Assim é a nossa alma, amados. Assim é a nossa alma, trazendo aqui para nós, é a nossa alma diante de Deus. Quando o pecado, o orgulho, as feridas o embaçam, nós perdemos a visão de quem realmente somos, certo? Mas quando o Espírito Santo nos limpa, o reflexo do Senhor volta a brilhar em nós. Então, por isso nós temos que sempre nos limpando, tirando aí o pecado, o orgulho, as feridas, aquilo que tudo aquela raiz de amargura, tudo isso que atrapalha, que embaça, né? Seu espelho, a sua vida, que você não vê quem realmente você é. Quando você tira tudo isso aí brilha, vem um reflexo do Espírito Santo, né, na sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Acho que aconteceu com você, né? Você está passando e mesmo sem você estar com a Bíblia na mão, alguém fala assim: esse camarada é evangélico, ele é diferente, porque o Espírito, ele está refletindo na sua vida, tá? Esse espelho que está brilhando em sua vida. E eu concluo aqui, amados, dizendo para você que a alma, ela é o centro do ser humano. A sede da vontade, né, emoção e razão, ela é imortal e precisa, né, e é muito preciosa diante de Deus. Então, cuidar da alma é prioridade espiritual, pois dela, queridos, nós dependemos, né, depende aí o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Pois nós devemos orar como Davi orou, né? Lá no Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Isso é muito importante você fazer essa oração, porque assim você terá sempre o desejo, um espírito voluntário de trabalhar, de fazer, de se santificar. Isso é muito importante, amados. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta aí trazendo a 6ª aula para nosso aprendizado. Um forte abraço a todos vocês que ficaram até o final deste vídeo e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.